Você já parou para pensar que talvez não seja o mundo que destrói sua paz, mas uma frase mal colocada, dita no momento errado, para a pessoa errada? Quantas oportunidades você perdeu? Quantos relacionamentos se desgastaram, não por grandes tragédias, mas por palavras impensadas, fofocas, provocações e desabafos inúteis? A verdade é dura. Muita gente destrói a própria vida falando demais. E o pior, faz isso achando que está apenas desabafando ou sendo sincero. Os antigos estoicos, como Epicteto e Marco Aurélio, viam a palavra como uma espada afiada. Pode defender, mas também pode ferir quem empunha. Enquanto a maioria fala para preencher o silêncio, o sábio fala para construir, e escolhe o silêncio quando sabe que abrir a boca é cavar a própria cova. Hoje você vive reagindo, falando por impulso, explicando demais, reclamando de tudo, ou está construindo uma presença forte, respeitada e silenciosamente influente? Neste vídeo, você vai conhecer 10 coisas que alguém verdadeiramente inteligente nunca diz. Não por medo, mas por autocontrole, estratégia e paz interior. A cada ponto, você vai perceber que não se trata apenas de frases proibidas, mas de uma nova forma de viver, mais estoica, madura e intencional. No final, a pergunta que fica é simples: você vai continuar usando a língua para sabotar a própria vida ou vai assumir o controle daquilo que fala e cala? Enquanto assiste, se pergunte em silêncio: quantas dessas coisas ainda fazem parte da minha rotina? A fofoca tem um sabor curioso. Ela começa doce, desperta risadas, cria laços rápidos, mas por trás desse sabor inicial existe um veneno silencioso que corrói reputações, destrói confiança e enfraquece quem a pronuncia. É como um fogo discreto que começa aquecendo o ambiente, mas logo consome tudo ao redor. Quem vive falando da vida alheia, sem perceber, vai se transformando em alguém incapaz de olhar para a própria. E é assim que a mente se torna rasa, o caráter se dissolve e o silêncio, que deveria ser força, vira território desconhecido. Imagine-se em um café ouvindo sussurros que parecem inofensivos. Você viu o que aconteceu com fulano? Soube o que ela fez? O impulso é quase irresistível, como se participar dessa conversa fosse um bilhete de entrada para a intimidade do grupo. Mas o que o estoico vê é outra coisa. Ele enxerga a armadilha, porque cada palavra dita sobre um terceiro ausente é um pequeno recuo da própria integridade. Aquele que fala dos outros, inevitavelmente, será lembrado como alguém de quem é melhor manter distância. A confiança é uma ponte longa e delicada. A fofoca é o cupim que trabalha em silêncio até derrubar tudo. O sábio entende que a vida alheia é um território fora do seu domínio. E os estoicos ensinavam que investir energia no que não está sob o nosso controle é desperdiçar vitalidade. Enquanto o tolo se ocupa em comentar as falhas dos outros, o sábio trabalha em silêncio para corrigir as suas. Ele fala menos, mas o que diz ecoa. Ele ouve mais, mas o que absorve se transforma em discernimento. Há poder em saber calar, em perceber que a verdadeira sabedoria não está em ser o mais informado, mas o mais centrado. Se você quiser medir o nível de consciência de alguém, observe sobre o que ela fala quando ninguém está ouvindo. Falar de ideias eleva, falar de pessoas reduz. Cada vez que você escolhe o silêncio diante de uma fofoca, você não está sendo desinteressante. Está construindo uma reputação sólida, silenciosa e inviolável. Com o tempo, as pessoas percebem que com você as palavras estão seguras e passam a te respeitar não pelo que você fala, mas pelo que você nunca precisou dizer. No final das contas, a fofoca é a arte de desperdiçar tempo com o que não te pertence. O silêncio, por outro lado, é o escudo dos fortes. Por isso, quando a próxima oportunidade surgir e alguém começar aquele "você soube o que aconteceu com", sorria levemente e escolha o silêncio. Porque a sabedoria, como a reputação, se constrói mais com o que você cala do que com o que você fala. Há quem diga essa frase com orgulho, como se fosse um selo de autenticidade. Eu falo o que penso, doa a quem doer. Soa corajoso, soa verdadeiro. Mas na prática, é apenas falta de disciplina. Falar sem pensar não é sinal de força. É sinal de alguém que ainda não domina a si mesmo. É agir como um incêndio emocional
que consome tudo ao redor e depois se espanta com as cinzas que sobraram. As palavras são como flechas. Uma vez lançadas, não voltam. E o problema é que nem sempre acertam o alvo. Muitas vezes, atingem quem mais queríamos proteger. A impulsividade é um inimigo elegante. Ela se disfarça de sinceridade, de espontaneidade e até de coragem. Mas o estoico sabe que não há bravura em ferir sem intenção. O verdadeiro poder não está em dizer tudo o que vem à cabeça, mas em escolher o que realmente merece ser dito. É nesse espaço, entre o impulso e a palavra, que nasce o autocontrole. E é ali que mora a sabedoria. Epicteto lembrava que temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir o dobro do que falamos. Essa proporção é simbólica. Ela nos ensina que pensar antes de falar é um ato de inteligência, não de censura. Imagine uma discussão acalorada. O sangue sobe, a mente acelera e você sente a urgência de responder. Nesse momento, há uma batalha invisível acontecendo dentro de você, entre o ego e a razão, entre o orgulho e a serenidade. O impulso quer vingança, quer a última palavra. A sabedoria quer paz, contar até 5, respirar fundo, escolher o silêncio temporário. Parece simples, mas exige força. É o mesmo tipo de força que impede um guerreiro de sacar a espada diante de um insulto. O silêncio, quando nasce da lucidez, não é covardia, é domínio próprio. As pessoas inteligentes entendem que cada palavra é uma semente. Algumas criam pontes, outras cavam fossos. O que você planta hoje vai germinar em sua reputação, em seus relacionamentos, na maneira como as pessoas te enxergam. Quando você fala por impulso, pode até ganhar uma discussão, mas quase sempre perde o respeito. Já quando aprende a escolher suas palavras, você deixa de reagir e começa a conduzir. As pessoas passam a te ouvir com mais atenção, porque percebem que, se você decidiu falar, é porque realmente tinha algo a dizer. Pense bem, quantas vezes você precisou se desculpar por algo que disse no calor do momento? Quantas portas se fecharam por uma frase impensada? A impulsividade é rápida, mas a sabedoria é precisa. No fim, o sábio não fala para vencer, fala para compreender. Ele não busca ter razão, busca manter a razão. E é essa diferença que transforma qualquer conversa em uma oportunidade de evoluir e não de se perder. Da próxima vez que o impulso te empurrar para fora do controle, respire. Observe o silêncio antes da palavra, porque ali, naquele instante breve e poderoso, é onde mora a sua verdadeira liberdade. A mentira raramente entra gritando. Ela chega mansa, disfarçada de justificativa, travestida de proteção, envolta em frases como "é só para evitar confusão" ou "ninguém vai sair ferido", e por um instante parece inofensiva, até começar a corroer lentamente o tecido invisível da confiança. Mentir é como plantar flores sobre um solo envenenado. Por fora parece bonito, por dentro tudo está morrendo. Quem mente esquece um detalhe essencial. A verdade sempre tem o hábito de reaparecer, mesmo quando é enterrada a fundo. Os estoicos viam a honestidade não como uma virtude moral apenas, mas como uma forma de libertação interna. A mentira aprisiona. Cada vez que você cria uma história para esconder algo, precisa sustentar essa farsa. Ela se torna uma prisão de onde a mente não consegue mais sair. E quanto mais você mente, mais precisa lembrar o que disse. Até o ponto em que a vida vira um tabuleiro de máscaras, onde cada peça exige esforço para não cair. A verdade, por mais incômoda que seja, tem uma vantagem. Não exige manutenção. Ela é simples, direta e não te persegue. Pessoas inteligentes entendem que a mentira não é apenas um problema ético, mas uma estratégia de autossabotagem. Quando você mente, o outro pode até te perdoar, mas o seu subconsciente não. Lá no fundo, algo se quebra, e esse rompimento silencioso se chama perda de integridade. Você começa a duvidar de si mesmo, a justificar pequenos desvios, a moldar a realidade conforme o que parece mais conveniente. Mas o que é conveniente, raramente é o que é certo. A verdade, ainda que custe caro no presente, é a única moeda que valoriza com o tempo. Imagine alguém que mente por medo de desagradar ou para parecer melhor do que é.
Essa pessoa acredita estar ganhando terreno, mas na verdade está cavando um buraco. A confiança é como uma conta bancária emocional. Cada ato de sinceridade é um depósito, e cada mentira, uma retirada. Um dia, o saldo acaba, e não há mais crédito moral a ser oferecido. A virada estoica acontece quando você percebe que é mais nobre ficar em silêncio do que enfeitar a realidade. O silêncio pode gerar curiosidade. A mentira inevitavelmente gera desprezo. Viver com verdade não significa dizer tudo o tempo todo. Significa nunca fingir o que não é. O sábio sabe que a honestidade não é apenas falar a verdade aos outros, mas consigo mesmo. É olhar no espelho e não precisar desviar o olhar. E, paradoxalmente, é essa transparência que mais protege. Quando você vive de modo autêntico, não há nada a esconder. E por isso, ninguém pode te chantagear. A mentira promete conforto, mas entrega peso. A verdade assusta, mas liberta. E o mais interessante é que, quando você escolhe ser verdadeiro, mesmo nas pequenas coisas, o mundo começa a te tratar com mais respeito. Porque as pessoas sentem quando estão diante de alguém que não precisa de disfarces. No fim, não existe mentirinha. Existe apenas o quanto você está disposto a negociar sua paz em troca de aprovação. E a sabedoria começa justamente quando você decide que nenhum elogio vale o preço da sua consciência tranquila. Há um tipo de pobreza que não tem nada a ver com dinheiro. É a pobreza de quem precisa provar o próprio valor o tempo todo. A pessoa que vive dizendo quanto ganha, o que comprou ou o que conquistou, não está compartilhando sucesso, está implorando por validação. É o grito de quem teme não ser visto se não mostrar. Mas a sabedoria silenciosa e firme ensina o contrário. Quanto mais alguém precisa anunciar o que tem, menos seguro está sobre quem é. Na filosofia estoica, a verdadeira riqueza não está no bolso, mas na mente. O sábio pode possuir muito, mas não é possuído por nada. Ele entende que ostentar é como acender uma lanterna para iluminar o próprio ego e, ao mesmo tempo, revelar a própria vulnerabilidade. Quando você fala demais sobre suas posses, desperta dois tipos de reação: a inveja dos que têm menos e a desconfiança dos que têm mais. Nenhuma delas agrega valor real. O respeito que nasce da exibição é frágil e passageiro. O respeito que vem do caráter é sólido e silencioso. A vida moderna, com suas redes sociais e vitrines digitais, tenta nos convencer de que o que mostramos é o que somos. Mas o estoico não mede valor por curtidas, e sim por coerência. Ele prefere ser discreto, não por medo, mas por estratégia. Sabe que quem mostra tudo perde o mistério, e quem perde o mistério perde o poder. Enquanto o tolo fala do carro, do relógio e do salário, o sábio fala de ideias, de propósito e de paz interior. Um exibe conquistas para se afirmar, o outro constrói silêncio para se fortalecer. Imagine duas pessoas em uma sala. Uma fala sem parar sobre o quanto é bem-sucedida, enquanto a outra ouve, observa e sorri. Passados alguns minutos, quem parece mais confiante? O sábio não precisa provar nada. Ele é. E é exatamente isso que o torna admirável. O excesso de palavras revela carência. A discrição, por outro lado, denuncia força. Ser reservado é como carregar um cofre invisível. O mundo sabe que há valor ali, mas não sabe quanto. Isso é o que o mantém protegido. Não se trata de negar suas conquistas, mas de compreender que o aplauso é o alimento do ego e o silêncio é o alimento da alma. Você pode compartilhar, inspirar, celebrar, mas sem transformar cada vitória em um outdoor da própria vaidade. Há uma elegância profunda em manter algumas coisas apenas para si, não por segredo, mas por sabedoria. Lembre-se, quem é realmente grande não precisa se anunciar. As montanhas não gritam sua altura, apenas existem, e isso basta para que todos as vejam. Poucas forças são tão destrutivas quanto o desejo de ter razão. Ele parece nobre, afinal, quem não quer defender o que acredita? Mas por trás dessa necessidade há algo mais sombrio: o medo de parecer fraco, o medo de perder o controle, o medo de ser ignorado. A pessoa dominada por esse impulso não discute para entender, discute para vencer. Ela não busca clareza, busca domínio. E no fim, mesmo quando vence a conversa, perde algo muito
Mais importante, a paz interior. Na visão estoica, responder a provocações é entregar o próprio poder. Quando alguém tenta te irritar, o que essa pessoa realmente deseja é te ver perder o equilíbrio. E quando você reage, é exatamente isso que entrega. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. E essa é uma das frases mais poderosas já escritas sobre autocontrole. Não reagir é a mais alta forma de força. É resistir à tentação de provar o próprio valor, porque você já sabe que o possui. Imagine uma provocação no trabalho, um comentário sarcástico, um olhar de desprezo. O instinto quer responder, quer humilhar de volta, quer mostrar quem manda. Mas nesse momento, você está prestes a pagar caro por um prazer curto, porque a briga te dá uma descarga de adrenalina, mas rouba horas, às vezes dias, de serenidade. O estoico aprende a enxergar isso de forma diferente. Ele vê a provocação como um teste, não como um ataque. Cada vez que alguém tenta te tirar do eixo, a vida está te oferecendo uma chance de provar que você já cresceu. Há uma sabedoria silenciosa em não revidar. Quando alguém tenta te puxar para o chão e você escolhe não descer, a vitória é tua. Mas ela não é barulhenta, é interna. E talvez essa seja a vitória mais valiosa de todas. É como um guerreiro que, ao ver o inimigo lançar flechas, apenas ergue o escudo e mantém a posição. Ele não desperdiça energia lutando contra cada provocação. Ele sabe que quem reage a tudo é controlado por tudo. As pessoas verdadeiramente inteligentes perceberam algo que o ego jamais entenderá. Não é sua responsabilidade corrigir cada mente errada, nem provar a cada um que você está certo. Às vezes, o silêncio é a resposta mais humilhante que alguém pode receber, porque ele desmonta o jogo. O provocador precisa de palco, e você só precisa sair de cena. Quando faz isso, você o derrota sem sequer lutar. Da próxima vez que alguém tentar te cutucar, respire e pergunte a si mesmo: o que estou tentando proteger? A verdade ou o meu ego? Se for o ego, sorria e cale-se, porque nada desarma mais um inimigo do que a serenidade de quem não precisa se defender. Essa é a essência da filosofia estoica. O poder de permanecer em paz quando tudo ao redor tenta te arrancar dela. A raiva é uma força primitiva. Ela queima rápido, ilumina por um instante e depois deixa apenas fumaça e destruição. Muitos se orgulham de falar o que pensam na hora da raiva, acreditando que isso os torna sinceros, intensos, autênticos. Mas na verdade é o oposto. A raiva não fala verdades, ela distorce. Ela pega dores antigas, frustrações acumuladas e as lança na direção errada, em palavras que não podem ser recolhidas. É o momento em que a língua se transforma em lâmina e cada frase dita com fúria deixa marcas que o tempo demora a apagar. Marco Aurélio escreveu: a melhor resposta à raiva é o silêncio. E ele sabia do que falava. A raiva é como um incêndio na floresta. Se controlada, aquece e ilumina. Mas se solta, consome tudo, inclusive quem a acende. O sábio não finge que não sente. Ele apenas não permite que o sentimento o governe. Ele entende que o problema não é sentir raiva, mas se tornar ela. A diferença está em quem segura o leme. Se a emoção conduz, o resultado é caos. Se a razão comanda, o fogo se torna energia útil, força transformadora. Pense nas vezes em que você reagiu no calor do momento. As palavras saíram mais rápidas do que o pensamento. Na hora parecia libertador. Depois veio o peso, o arrependimento, o silêncio constrangido, a relação abalada. A raiva é um fogo que pede combustível, e o combustível são suas palavras. Quanto mais você fala sob efeito dela, mais alimenta o incêndio. Pessoas inteligentes aprendem a cortar o oxigênio. Elas respiram fundo, se afastam, esperam. O tempo, mesmo que seja de alguns minutos, devolve a clareza. E com ela vem o poder de decidir como e se vale a pena responder. O estoicismo nos ensina que ninguém nos fere sem o nosso consentimento. As palavras dos outros não têm o poder de nos queimar, a menos que sejamos nós a jogar lenha na chama. Essa consciência é libertadora, porque transforma cada ataque externo em uma oportunidade interna, a de provar que o autocontrole é mais forte que qualquer provocação. O silêncio nesse contexto não é fraqueza, é superioridade, é o domínio de quem escolhe a razão
no lugar da reação. Lembre-se, o que é dito na raiva raramente é o que o coração quer expressar. Por isso, toda vez que sentir o fogo subindo, pare, respire, recolha-se e, se for preciso falar, fale depois, quando a voz não tremer, quando o coração não pulsar como tambor, quando a mente estiver limpa. O que é dito com calma é ouvido com respeito. O que é dito com fúria é lembrado com dor. No fim, o verdadeiro sábio não é o que não sente raiva, é o que a transforma em força. Ele não apaga o fogo, ele o domina. E essa é a diferença entre quem destrói e quem amadurece. Vivemos na era da vitrine. Cada instante, cada refeição, cada conquista vira uma postagem. A vida deixou de ser vivida em silêncio para ser exibida em tempo real, como se o valor de uma experiência estivesse na quantidade de olhares que ela atrai. Eu posto tudo. Minha vida é aberta, dizem alguns com orgulho, como se transparência fosse sinônimo de autenticidade. Mas há uma diferença abissal entre ser verdadeiro e ser vulnerável demais. O sábio entende: aquilo que é constantemente exposto perde valor. As redes sociais nos deram voz, mas também roubaram parte do mistério que protege a alma. Quando tudo é mostrado, nada é sagrado, e o que deveria ser memória íntima vira espetáculo público. Há algo profundamente irônico nisso. Na tentativa de provar que vivemos plenamente, acabamos deixando de viver de verdade, porque estamos sempre ocupados em registrar. A felicidade virou conteúdo, a dor, confissão, a rotina, performance. O estoico, porém, escolhe um caminho diferente. Ele compartilha, mas com propósito. Ele entende que a exposição constante não fortalece conexões, apenas alimenta o ego faminto por aprovação. Cada foto postada, cada texto publicado, é uma pequena janela que você abre para o mundo. Mas o mundo nem sempre olha com empatia. Há olhares de inveja, de julgamento, de interesse. Mostrar demais é como deixar sua casa aberta para qualquer um entrar. Alguns admirarão a decoração, outros roubarão o que encontrarem de valor. A sabedoria está em escolher o que pertence à luz e o que deve permanecer no silêncio da intimidade. Nem tudo precisa ser compartilhado, porque há vivências que só florescem quando protegidas do olhar alheio. Os estoicos nos lembram de viver com discrição, não por medo, mas por autocontrole. O sábio é reservado não porque esconde algo, mas porque reconhece o poder do que guarda. Ele compreende que a força não está em exibir felicidade, mas em cultivá-la longe do ruído. Quando você vive menos para mostrar e mais para sentir, descobre um tipo de liberdade que o mundo digital não oferece. A liberdade de não precisar ser visto para existir. Pense nisso. A verdadeira paz não é ter muitos seguidores, mas poder sumir por um tempo e ninguém sentir falta do seu conteúdo, apenas da sua presença. Quando você protege a própria privacidade, não se isola, se preserva. E preservar-se é o primeiro passo para viver com mais profundidade e menos aparência. Então, da próxima vez que o impulso de compartilhar tudo te dominar, respire e pergunte a si mesmo: estou publicando para expressar ou para provar? Se for para provar, cale, porque o que é real não precisa de aplauso, apenas de silêncio. Poucas frases revelam tanto sobre uma pessoa quanto esta. Foi só uma brincadeira. Dita após uma piada que feriu, ela tenta transformar dor em sensibilidade excessiva, zombaria em leveza, humilhação em humor. Mas o sarcasmo que fere não é humor, é agressão disfarçada. É o veneno que vem adoçado, o golpe que vem rindo. E ainda assim, muitos o utilizam como forma de se afirmar, de ganhar atenção ou se sentir superiores. O problema é que toda vez que alguém se diverte diminuindo o outro, revela menos inteligência e mais insegurança. A psicologia explica: zombar dos outros é um mecanismo de defesa. Rir primeiro é uma maneira de evitar ser o alvo. O riso cruel protege o ego frágil, mas o estoicismo ensina uma lição oposta, a de que a empatia é a forma mais elevada de força. O sábio não precisa humilhar para ser engraçado. Ele entende que o verdadeiro humor é o que aproxima, não o que afasta, o que alivia o peso da vida, não o que acrescenta mais dor ao outro.
A língua pode ser espada, mas também pode ser ponte. Cabe a você escolher o que ela será. Imagine um ambiente de trabalho, uma roda de amigos ou até uma conversa familiar. Alguém faz uma piada sobre a aparência, a voz ou a forma de ser de outro. Risadas ecoam, o alvo disfarça o desconforto e quem provocou se justifica. Ah, você não tem senso de humor? Mas o que aconteceu ali não foi humor, foi covardia mascarada de espontaneidade. O sábio, diante de situações assim, permanece em silêncio. Ele não revida, não se rebaixa. Ele observa e, se fala, o faz com calma e elegância, porque entende que responder no mesmo tom é perpetuar o mesmo jogo. As pessoas inteligentes aprendem cedo que ridicularizar o outro nunca eleva ninguém. A ironia constante transforma a alma em algo ácido, e tudo que é ácido corrói primeiro o recipiente que o contém. Escolher o respeito é escolher a leveza. Não, rir da dor alheia é um gesto de grandeza que não precisa ser notado, basta ser praticado. A empatia não precisa de aplausos, ela fala em silêncio, mas transforma qualquer ambiente. E quando zombarem de você, lembre-se das palavras de Marco Aurélio: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Responder com serenidade é uma vitória sem alarde, mas profunda. Quando você não devolve ofensa com ofensa, desarma o agressor e protege a sua paz. A força verdadeira está em manter o coração intacto, mesmo depois de tentarem feri-lo com risadas. Então, da próxima vez que ouvir ou sentir vontade de dizer "foi só uma brincadeira", pergunte a si mesmo: o que estou tentando esconder com esse riso? Insegurança? Raiva? Medo? A resposta talvez doa, mas libertará, porque no fim a sabedoria não está em rir dos outros, mas em rir com os outros, sem precisar machucar ninguém para se sentir maior. Prometer é fácil. Dizer "pode deixar comigo" dá uma sensação imediata de importância, de utilidade, de pertencimento. Mas o que muitos esquecem é que cada promessa feita é um fio invisível que liga sua palavra à sua honra, e cada promessa não cumprida é um fio que se rompe, desgastando pouco a pouco a confiança que os outros têm em você. O hábito de aceitar tudo, de dizer sim apenas para agradar, é uma das formas mais sutis de autossabotagem. No curto prazo, parece bondade. No longo, é irresponsabilidade mascarada de boa vontade. Na filosofia estoica, a palavra é um contrato espiritual. O sábio entende que o que sai de sua boca deve carregar o mesmo peso de um juramento. Ele não fala para ser querido, fala para ser íntegro. Quando promete, cumpre. E, se não pode cumprir, prefere o desconforto momentâneo de um "não posso", a vergonha permanente de um "desculpe, não deu". Dizer sim a tudo é como tentar preencher um copo que já transborda. No fim, você se afoga em compromissos que não consegue sustentar e decepciona justamente aqueles que queria ajudar. Imagine o que acontece quando você promete algo no trabalho, em casa ou com amigos e não entrega. A confiança, que antes parecia sólida, começa a rachar. Aos poucos, suas palavras perdem valor. As pessoas passam a duvidar, não porque são ingratas, mas porque já ouviram promessas demais, sem ver resultado. E o mais doloroso é perceber que não foi má intenção, apenas excesso de impulso. O sábio, porém, aprendeu que confiança é construída como uma catedral. Leva tempo, exige paciência e não suporta rachaduras. Aprender a dizer não é uma das formas mais puras de liberdade. O estoico não teme desagradar porque entende que ser honesto é um ato de respeito, tanto com os outros quanto consigo mesmo. Quando você diz sim a tudo, nega tempo e energia ao que realmente importa. Quando diz não ao que não pode ou não deve fazer, protege o que é essencial. A maturidade está em perceber que agradar a todos é o caminho mais rápido para decepcionar a si mesmo. A grande virada acontece quando você decide que sua palavra será rara, mas confiável, que não prometerá o que não pode entregar, e que, se disser farei, fará mesmo. A partir daí, algo muda. Suas promessas passam a ter peso, suas ações ganham respeito e sua presença inspira confiança. Você deixa de ser o que fala bem e passa a ser o que cumpre o que fala. No fim, o sábio prefere ser lembrado pelo silêncio das promessas que não fez, do que pelo ruído das promessas que não cumpriu.
porque a palavra, quando dita com consciência, vale mais que qualquer contrato. E no mundo em que todos prometem demais, cumprir o que se fala é o ato mais revolucionário de todos. Há um tipo de frase que parece inofensiva, quase um desabafo cotidiano. Eu não aguento mais. Nada dá certo para mim. Sempre comigo. Ditas repetidamente, essas palavras vão se tornando uma espécie de feitiço. E como todo feitiço, acabam aprisionando quem o conjura. Reclamar é um ato sutil de autoenvenenamento. A cada queixa, você reafirma para o próprio cérebro a ideia de que é vítima, de que o mundo conspira contra você e de que sua força não é suficiente. E assim, a mente, obediente, começa a acreditar. O corpo sente, o ânimo cai e o caos interno se alimenta do som da própria voz. Epicteto dizia que não é o que acontece conosco que importa, mas o modo como reagimos. Os estoicos sabiam que o sofrimento não vem dos fatos, mas da interpretação que damos a eles. Reclamar é escolher a pior versão dessa interpretação. É como ficar balançando uma xícara de chá e depois se queixar porque o líquido não para de se agitar. A turbulência vem de dentro. Enquanto você repete o problema se repete em você. O sábio faz o oposto. Observa, aceita, age. Ele entende que toda adversidade carrega uma lição e que a energia gasta em lamentação é a mesma que poderia ser usada para transformar o que incomoda. A pessoa que vive reclamando acredita estar desabafando, quando na verdade está cultivando raízes de amargura. Ela espalha o peso da própria mente sobre os outros, buscando compreensão, mas oferecendo exaustão. Já o sábio fala pouco sobre o problema e muito sobre o caminho. Ele não nega a dor, mas não a exibe como bandeira. Ele não diz, nada dá certo. Ele pergunta, o que posso fazer diferente? Essa mudança de foco é o que separa quem se afunda de quem aprende a nadar. Imagine o impacto de acordar todos os dias e, antes mesmo de levantar da cama, repetir mentalmente tudo o que te irrita. O cérebro, obediente, vai procurar mais motivos para confirmar essa visão. Agora imagine acordar e, por escolha consciente, agradecer silenciosamente por algo, qualquer coisa. Parece banal, mas é revolucionário, porque o foco não muda a realidade de imediato, mas muda o modo como você a encara. E quem muda a forma de ver, muda também a forma de agir. A reclamação é a música de fundo dos que desistiram de tentar. O estoico, por outro lado, transforma cada obstáculo em oportunidade. Ele não diz, por que isso aconteceu comigo? Mas, para que isso aconteceu comigo? Essa simples troca de preposição muda o sentido de tudo. O problema deixa de ser castigo e passa a ser mestre. A vida deixa de ser inimiga e volta a ser terreno de aprendizado. Então, da próxima vez que o impulso de reclamar vier, pare, respire, observe, pergunte-se, o que em mim ainda quer ser ouvido? Talvez o que você chama de reclamação seja apenas um pedido da alma por ação, por mudança, por coragem. E é nesse instante que a filosofia estoica se torna viva, quando você decide que, em vez de repetir o problema, vai começar a ser a solução. Se você chegou até aqui, parabéns, de verdade. Poucos têm a paciência, a curiosidade e a coragem de ir até o fim de um conteúdo que exige reflexão, autodomínio e vontade de crescer. Isso mostra que você faz parte de um grupo raro, o das mentes que buscam sabedoria e não apenas distração. Você não está aqui por acaso, está porque existe dentro de você um desejo silencioso de se tornar alguém melhor, mais forte e mais consciente do próprio poder. E é justamente essa busca que diferencia o comum do extraordinário. Se essas lições falaram com você, eu quero te convidar a continuar essa jornada de forma ainda mais profunda. Na descrição deste vídeo está o link do meu livro Princípios Fundamentais do Estoicismo, uma obra escrita para quem deseja aplicar a filosofia estoica de maneira prática no dia a dia, fortalecendo a mente, o foco e a serenidade em meio ao caos. É um guia direto, inspirador e transformador, feito para mentes que, como a sua, querem viver com mais propósito e menos ruído. Agora eu quero ouvir de você. Qual dessas 10 atitudes você mais percebeu em si e pretende mudar a partir de hoje? Compartilhe nos comentários. E se não souber o que escrever,
deixe apenas a palavra gratidão. Assim saberei que você ficou comigo até o final e que faz parte desse grupo seleto de pessoas que não apenas assistem, mas refletem. Se ainda não é inscrito, aproveite este momento e inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens edificantes e conteúdos que fortalecem a mente e a alma. E se quiser ir além, se tornar parte ativa dessa comunidade de crescimento, considere ser um patrocinador deste canal. Clique no botão Seja Membro e confira as condições e vantagens exclusivas. Com o seu apoio, podemos continuar espalhando conhecimento, inspiração e filosofia a quem mais precisa. E antes de sair, não esqueça, logo ao final deste vídeo, deixarei 2 novas recomendações cuidadosamente escolhidas. Conteúdos que vão expandir ainda mais sua visão sobre a vida e te ajudar a desenvolver uma mentalidade verdadeiramente inabalável. Mantenha a calma, preserve o silêncio e continue trilhando o caminho dos sábios, porque no fim, a mente forte não é a que fala mais alto, mas a que fala menos e entende mais profundamente.